A Copa do Mundo já começou e não se fala mais em outra coisa. É Cristiano Ronaldo desfilando seu talento em campo, é Messi, é Neymar. Tudo isso acontecendo na Rússia. Não tem como a gente não comentar isso. Na verdade, é o maior evento esportivo do mundo. É aquele que movimenta mais a paixão do torcedor, é aquele que traz mais espectadores, é aquele que traz mais dinheiro para os patrocinadores. Mas isso aqui é um canal de basquete, como a gente sempre tenta ressaltar. Por isso, a gente quer perguntar para você. Você sabe qual time, qual país conseguiu ter o sucesso na Copa do Mundo ao mesmo tempo que estava tendo sucesso internacional com o basquete? É uma dúvida difícil, né? Porque se você for parar para pensar, times soviéticos e jugoslavos nunca conseguiram um título de Copa do Mundo. Estados Unidos também, que sempre esteve bem no basquete, também nunca conseguiu. Se a gente quer lembrar uma seleção que teve um sucesso no basquete e pode ter tido no futebol, a gente lembra da seleção argentina em 2004, quando conquistou a Olimpíada. O único problema é que na Copa de 2002 a Argentina foi eliminada logo na primeira fase. Assim não conseguiu repetir o mesmo sucesso que o basquete vinha tendo. Na verdade, aquele time tinha uma grande expectativa, era um dos favoritos para ganhar o Mundial de 2002. Mas, mesmo assim, não conseguiu ir muito longe. A gente também pode lembrar da Espanha, que em 2010 ganhou a Copa do Mundo. Na real, naquela época, a esquadra espanhola também era muito boa no basquete. Mas, no mesmo ano, ocorreu o Mundial de Basquete masculino na Turquia. A seleção não conseguiu repetir o resultado, não ficando nem entre os 4 primeiros lugares. Mas em 2006, alguns anos antes, a Espanha conseguiu ter um bom desempenho, né? Foi quando eles ganharam o Mundial de Basquete. Dá pra dizer que eles tiveram desempenhos próximos muito bons. A gente também pode adicionar o desempenho que eles tiveram nas Olimpíadas de 2008 e de 2012, em que eles foram medalha de prata, perdendo para os Estados Unidos na final. Inclusive não foram lavadas. Na primeira final, em 2008, eles perderam de 118 a 107, na segunda final de 107 a 100. Mas apenas uma seleção conseguiu repetir dentro de quadra o sucesso que estava tendo fora dela. E, pasme, apesar de a gente não ser necessariamente uma potência no basquete, na década de 1960, chegamos ao topo do mundo. A mesma coisa que aconteceu no futebol. Primeiro falando do futebol, a seleção brasileira ganhou a primeira Copa em 1958 e conseguiu a segunda Copa em 1962. Naquela época surgiu um jovem de então 17 anos que começou a mexer com as estruturas do esporte mais popular do mundo, Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, acompanhado do seu grande escudeiro Garrincha. Nessa época, utilizando o primeiro camisa 10 no esquema tático, o Brasil conseguia infiltrar e quebrar esquemas muito sólidos defensivos. Conseguia tirar e criar uma inovação tática de que nunca se viu. Além, é claro, do talento daquela geração. Dessa mesma época, a gente também tinha um grande destaque no Mundial de Basquete. Primeiro vamos falar no pequeno destaque que a gente teve nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos em 1960, por exemplo, o Brasil ficou em terceiro lugar. Em 1964, também ficou em terceiro lugar. Em 1968, o Brasil ficou em quarto lugar. Essa foi a geração de ouro, a maior geração do nosso basquete. Muitos podem imaginar que a melhor geração do nosso basquete tinha sido a de Oscar, de 1980, mas ela não chegou nem perto desse Brasil de canela. Em 1954, 4 anos do primeiro título mundial de futebol, o Brasil sediava um Mundial de Basquete. Naquele campeonato tivemos um revés muito grande. A gente perdeu para os Estados Unidos na final e acabou ficando sem o título. Em 1959, fomos visitar o Chile, aqui pertinho, e lá voltamos e conseguimos a revanche em cima dos próprios Estados Unidos. Era assim o primeiro título mundial do Brasil. O bicampeonato veio no mundial seguinte, quando fomos enfrentar a equipe iugoslava. O mundial foi novamente aqui no Brasil.
E lá conseguimos nosso bicampeonato, nossa segunda medalha de ouro no Mundial de Basquete. Em 1967, continuamos um bom desempenho e acabamos ficando em terceiro lugar. Em 1970, continuamos o nosso bom desempenho e ficamos em segundo lugar. Nessa época, o time de basquete do Brasil era comandado por uma grande geração. A gente costuma chamar essa era de Era Canela. O paraibano Togo Hernan Soares, técnico daquela geração, foi o treinador que comandou de 1951 a 1971. É justo dizer que esse foi, de longe, o melhor time que o Brasil já viu. Temos alguns grandes nomes como Vlamir Marques, Amaury Passos, que provavelmente formam o melhor backcourt da história do basquete brasileiro e provavelmente um dos melhores da história do basquete mundial, Rosa Branca, o Biratã e mais no fim disso o início com Hélio Rubens, Quinhos Abdala. Por isso, se alguém uma vez for te perguntar se existe alguma seleção que conseguiu unir o sucesso na bola de capotão e na bola laranja de borracha, tenha certeza, foi o Brasil. O Brasil de uma geração inesquecível, simultânea, tanto nas quadras quanto nos campos. E a gente dominava nos campos com Pelé e Garrincha, nas quadras a gente dominava com Vlamir Marques e Amaury Passos. Era uma seleção de ouro, era uma década de ouro e era provavelmente a melhor seleção que já vimos jogar em quadras tupiniquins. Esse tem que ser o nosso objetivo, conquistar e voltar a ter as glórias da década de 60 e 70.